nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Continuação do capítulo 7. A causa da revolução. Um correspondente internacionalmente conhecido enunciou uma noite dessas as causas para a crise, luta e guerra num determinado país. Afirmou que o problema era causado pelo dinheiro. Determinados homens nos altos escalões eram corruptos, a desonestidade era desenfreada, o homem no topo do governo empregara toda a família e cobrava uma taxa de todos os produtos que entravam no país. O partido político da oposição estava querendo participar do poder e do despojos. Ao lhe ser recusada tal participação, havia desencadeado uma guerra civil. A desonestidade, suborno, corrupção e impostos elevados perturbam as mentes dos homens e mulheres em toda parte e acabam finalmente explodindo quando tais coisas chegam ao ponto de saturação em suas mentes. Um dos participantes da excursão perguntou-me por que as pessoas ricas de uma determinada cidade da Índia ignoravam as crianças terrivelmente pálidas, sujas, doentes e visivelmente famintas. A resposta é simples: estavam acostumadas a isso. Atribuem o estado lamentável dessas crianças ao karma, significando que estão sofrendo por causa de pecados numa vida anterior, o que é uma crença terrível, pois também oferece o pretexto para não se fazer nada. As condições exteriores não perturbam essas pessoas. As falsas crenças religiosas apaziguam a consciência. Escutando pacientemente. Emerson disse que, escutando pacientemente, podemos ouvir o sussurro dos deuses, o que significa que existe uma voz intuitiva em todos nós, impelindo-nos a fazer o que é certo. Há algo interior que nos diz que devemos nos elevar, transcender e crescer. Revela-nos que há algo mais grandioso, maior e mais maravilhoso à espera de todos. A voz interior revela um contraste entre nossas condições exteriores e o desejo do coração. Cria tensão e nos deixa inquietos. Estamos vivendo no mundo interior e no mundo exterior. Uma maneira simples de demonstrar essa dualidade de nossa natureza é a seguinte: aquilo que eu sou e aquilo que eu desejo ser criam uma divergência em minha mente. Em outras palavras, você e seu desejo. O desejo de riqueza, prosperidade, sucesso e todas as coisas boas da vida contrasta nitidamente com seu ambiente, vida familiar e situação financeira. É o seu desejo de coisas melhores e de uma vida melhor que desencadeia um impulso interior que o faz elevar-se e avançar na vida. Está aqui para crescer, expandir-se e subir cada vez mais alto em todas as fases de sua vida. Quando você deixa de sonhar, aspirar, crescer e dar mais dos seus talentos e faculdades ao mundo, estagna e morre espiritualmente. A espada. Quando a Bíblia diz que vim trazer a espada, significa simplesmente que a espada corta. Simbolicamente, separa o falso do real, a verdade da mentira e das crenças falsas e errôneas do mundo. Com a espada da verdade, você se desliga, pode libertar-se das adesões ou concepções erradas de Deus e conseguir entronizar em sua mente um Deus de amor. A verdade cria uma discórdia em sua mente porque cria um conflito entre o que lhe foi incutido e a verdade do ser. Contudo, a espada da verdade acaba com a discórdia quando você aceita o eu sou, a presença de Deus dentro de você, como a única presença, poder, causa e substância. Ao dar a sua fidelidade, lealdade e devoção ao Espírito vivo, todo-poderoso dentro de você, todos os falsos deuses desaparecem e a paz entra em sua mente e coração.
Um homem pode discordar do pai no sentido de não mais aceitar as mesmas crenças religiosas antiquadas, talvez grotescas e monstruosamente absurdas, sobre um Deus da ira, o fogo do inferno, pecadores nas mãos de um Deus irado, salvação, pecado original, salvador, lago de fogo e incontáveis outras doutrinas absurdas demais para se expressar. O mesmo se aplica às filhas que ouvem a verdade e se libertam de todo o medo. Qualquer religião que incute um medo na mente deve ser falsa. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Sua religião deve lhe proporcionar alegria, felicidade, paz e segurança. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Muitas pessoas são preguiçosas, indolentes, presunçosas, letárgicas, vivendo numa pseudo-paz. Precisam da espada da verdade para arrancá-las desse estado de letargia. Não vim trazer paz, mas a espada é uma profunda verdade. A consciência da presença de Deus em você é o que domina sua mentalidade com o propósito de transformar toda a sua vida. A voz interior lhe diz: eleve-se cada vez mais alto, preciso de você. Isso o desperta. A espada da verdade é o raciocínio divino pelo qual você rejeita tudo em sua mente que não se conforma com as verdades eternas e os princípios da vida. Você raciocina do ponto de vista dos princípios de harmonia, amor, paz, ação correta e verdades que nunca mudam. Rejeita todo o erro como sendo impróprio para a casa de Deus. Em outras palavras, você segue a recomendação bíblica: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João, capítulo 7, versículo 24. Ele rejeitou a verdade. Uma mulher irada telefonou-me para dizer que um dos seus parentes estava contestando o testamento do seu falecido marido. A irmã é que apresentara as falsas alegações. Acrescentou que o advogado sabia que a irmã estava mentindo, mas estava rejeitando a verdade, construindo um caso baseado numa teia de mentiras e falsas alegações. Sugeri que ela permanecesse calma, controlada e senhora de si, deixando que o seu Deus interior ganhasse a questão. Ela devia rejeitar completamente a noção de que a irmã ou o advogado tinham qualquer poder. Sua visão elevada haveria de prevalecer. Assim ela rezou da seguinte maneira: a verdade de Deus prevalece. A justiça divina reina suprema nas mentes e corações de todos. É Deus em ação. Entregou-se ao seu estado de consciência elevado. Quando o medo lhe surgia à mente ou a irmã prestava falsos juramentos, ela afirmava silenciosamente: é Deus em ação. O caso foi encerrado e o testamento do marido executado de acordo com o especificado. A presença de Deus em todos nós porta uma espada nos impelindo para a frente, para diante e para cima. O Espírito Deus em você está sempre estimulando-o a seguir em frente, carregando o lampião da verdade e o bálsamo da paz. Use os trajes espirituais certos. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Salmos capítulo 100, versículo 4. Salmos 100, versículo 4. Você deve usar os trajes mentais apropriados da fé, confiança, boa vontade e o espírito de perdão, vivendo na alegre expectativa do melhor. Na medida em que o fizer, o melhor invariavelmente lhe virá. Visitando uma instituição psiquiátrica há alguns meses, um jovem interno apontou para alguns homens que estavam sempre rasgando as roupas e insistindo em andar de um lado para o outro inteiramente nus. A razão para essa tendência é o fato de estarem mental e espiritualmente
nus. Não dispõe de trajes para a mente como amor, paz, harmonia e sabedoria. Como o jovem médico ressaltou, não mais estão usando o intelecto ou as faculdades de discernimento e razão. Consequentemente, seus cérebros e outros órgãos estão rapidamente se desintegrando. Um deles insistia que era César, outro que era Lincoln, um terceiro afirmava que era Washington. Os bandidos do ódio, ciúme, inveja e vingança estavam nas mentes deles. Eram os demônios que os faziam perder o domínio de suas mentes, roubando-lhes a paz, harmonia e saúde. O jovem médico comentou que as emoções irracionais deles eram a causa da insanidade. Ele levantou uma questão das mais interessantes, ao informar que a irmã de um dos supostos lunáticos visitava-o diariamente. Ela lhe dizia constantemente que a luz de Deus iria dissipar a escuridão em sua mente. Na maioria das vezes, o homem não a reconhecia e não lhe dava a menor atenção. Ela contou ao médico que estava praticando o tratamento à distância, pensando constantemente: a luz de Deus brilha na mente do meu irmão, tornando-o saudável. 3 meses se passaram. Uma bela manhã, quando a irmã apareceu, ele falou-lhe calmamente e disse-lhe que a luz penetrara em sua mente, uma luz intensa, e que estava curado. Os psiquiatras examinaram-no e deram alta. Ele encontrara a paz interior neste mundo em mutação. A convicção da irmã do poder curativo de Deus foi-lhe transmitida subconscientemente e ele recuperou a sanidade. Mais coisas são produzidas pela fé do que sonha este mundo. Bom, finalizamos aqui o capítulo 7. Capítulo 8. O verdadeiro significado de você é o que come. Uma visita a Hong Kong é algo inesquecível. Foi a minha 4ª visita a essa pitoresca colônia britânica empoleirada à beira do continente chinês. Quando o avião se prepara para aterrissar, contempla-se um dos mais lindos portos do mundo. Hong Kong é fascinante e colorida, fervilhando de habitantes, apinhada com todo tipo de comércio, grudada em sua rocha à beira do mar. O problema dos refugiados é agora muito melhor controlado do que em outra visita que fiz há alguns anos. O governo construiu alojamentos para os infortunados e instalações educacionais. Fizemos uma excursão a Kowloon e pelos novos territórios. Passamos por antigas aldeias muradas e chegamos à Cortina de Bambu. Cruzar o porto num junco chinês é uma experiência única. A aldeia de pescadores de Sheridan, antigamente um covil de piratas, é extremamente interessante. Fizemos uma refeição ali num restaurante flutuante. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco divide em 2 e rumina entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia,
o quebrantoso e a águia marinha, e o açor, o falcão e o milhano segundo sua espécie, e todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, e o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre e o corvo marinho, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa, vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que estás dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1 a 21. A ideia para este capítulo me ocorreu quando estávamos comendo diferentes espécies de peixe no restaurante flutuante. Uma enfermeira à mesa comentou: somos o que comemos. Se uma coisa é verdadeira, há um meio pela qual é verdadeira. Quando na Bíblia a oração do Senhor diz: o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, Lucas capítulo 11, versículo 3, não está se referindo ao pão na mesa, ao pão na mesa. É o pão dos céus, que significa comer mentalmente a confiança, fé, boa vontade e alegria. O homem deve se alimentar com disposições e emoções que o animem, fortaleçam e sustentem. É verdade que precisamos de alimento para o corpo, assim como proteínas, vegetais e todos os minerais necessários para sustentar a vida que provém do solo. Não só de pão viverá o homem. Lucas capítulo 4, versículo 4. Ele deve ter ideias que curem, abençoem, inspirem, elevem e dignifiquem sua alma. Como pode um homem viver sem um mínimo de paz, harmonia, amor, fé em Deus e todas as coisas boas? Nossa mente deve ser nutrida. Quando a mente se torna carregada de medo, ansiedade, preocupação e maus presságios, tais emoções geram todas as espécies de aflições e sofrimentos. O homem precisa viver na alegre expectativa do melhor. Irá descobrir então que, invariável e inevitavelmente, o melhor lhe acontecerá. Conseguimos o que esperamos na vida. Espere sempre o melhor. Nunca se contente com o segundo melhor. Quantas vezes você já levantou da mesa de banquete que estava repleta de comidas deliciosas, mas continuou com fome de amor, paz, alegria interior ou ansiando por alguma espécie de satisfação indescritível que a comida na mesa não podia lhe proporcionar? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Compreenda que sua herança espiritual muniu-o com todos os poderes e capacidades necessárias para vencer e levar uma vida triunfante. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios capítulo 15, versículo 17. Você pode comer a mais suculenta das comidas. Se estiver com raiva, ressentimento ou ódio, a comida se transformará em veneno. Não há nada bom ou mal, o pensamento é que torna tudo uma coisa ou outra. Um médico japonês, presente em nossa mesa num dos hotéis de Hong Kong, disse que desde a Segunda Guerra Mundial, os japoneses vêm comendo bastante trigo. Graças às vitaminas no trigo, o povo japonês vem se tornando cada vez mais alto. Nossos corpos consistem não apenas de 75 a 80% de água, mas também de um vasto número de elementos químicos derivados do solo e proteínas da carne. O soldado, numa longa marcha num dia quente, conhece a importância do cloreto de sódio ou sal. O potássio, o iodo e outros elementos químicos são também essenciais para o nosso bem-estar e saúde. É claro que o alimento é importante, mas não excessivamente. Não devemos esquecer a fonte de todos os alimentos, o princípio da vida interior que cria todas as coisas. Em outras palavras, não devemos buscar somente os alimentos para a nossa saúde. Devemos compreender: eu sou o Senhor que te sara.
Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A Bíblia diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Conversei recentemente com uma mulher que se especializou em regime alimentar, trabalhando num grande hospital. Era dietista e possuía cursos universitários na especialidade. Contudo, sofria de artritismo crônico e de câncer no útero. Admitiu espontaneamente que seu alimento mental fora o ressentimento, raiva e hostilidade contra o ex-marido. Ao começar a avaliar a si mesma de um ponto de vista espiritual, no entanto, reconhecendo a sua herança divina, a flexibilidade e mobilidade das articulações retornaram e o tumor maligno dissolveu-se completamente. Ela rezou por seu médico, que alterou o método de tratamento, o que também ajudou-a consideravelmente. A prece principal que ela fazia era a seguinte: Deus em mim está me curando agora. Seu amor preenche cada átomo do meu ser. Ela afirmava essa verdade simples muitas vezes por dia. Quando o ressentimento ou a ira invadiam sua mente, dizia para si mesma: o amor de Deus preenche a minha alma e me torna perfeita agora. Não tentou mais coagir-se a amar o ex-marido, mas sabia que na medida em que impregnasse o subconsciente com o amor de Deus, todo ressentimento, hostilidade e ódio seriam dissolvidos. E é claro que foi o que aconteceu. O amor repele tudo que lhe é contrário. Depois de algumas semanas dessa terapia espiritual, ela podia pensar no ex-marido sem mais sentir qualquer ressentimento. Estava em paz e agora está livre do câncer e do artritismo. Bom, eu vou ficando por aqui porque ainda temos continuação do capítulo 8 no próximo áudio. Tchau, tchau!